Faça um bom dia! Como é que você tá? Tudo bem com você? Como é que você tá? Olha aí, nós já terminamos o mês de janeiro. E como é que você está? Você já pegou aquele costume de todo dia de manhã agradecer ao Deus da vida? Aquele que te deu mais uma chance de você viver hoje, respirar o hoje, de ter mais um dia para você poder fazer melhor, fazer o que pode ser feito. Faça hoje aquilo que você tem que fazer, não deixe para amanhã, porque amanhã não existe, o ontem já passou, tá? Então, se você não pegou esse hábito ainda aqui no mês de janeiro, no ano de 2026, faz o favor. Comece a agradecer a Deus por mais esse momento que você está podendo respirar e fazer algo melhor na sua vida, transformar a sua vida, modificar, né? Transformar, porque aquele que se transforma, ele não volta atrás. Olha a pipoca transformada em pipoca, jamais ela vai voltar a ser milho. A lagarta transformada em borboleta, jamais vai voltar a ser borboleta. Então, transformai-vos através da renovação das nossas mentes. Nós precisamos ter novos hábitos. Tendo os novos hábitos, nós vamos transformar a nossa mente, sendo pessoas melhores, pessoas que se transformam e transformam outras pessoas também. Então, vamos lá, continuando com os nossos vídeos a respeito de qualidade de vida. Eu venho falando aí já há uns tempos, no mês de janeiro, a respeito de qualidade de vida, de alimentação saudável, que tudo é uma soma. Porque veja, nós somos uma pessoa, um corpo. Embora o corpo tenha muitos membros, nós não somos um. E esse um, ele precisa estar em sintonia com o corpo todo. Então não adianta, por exemplo, eu ter uma boa alimentação, mas eu ser uma pessoa sedentária. Não adianta eu fazer uns exercícios todos os dias, mas ter uma alimentação péssima, né? Então nós precisamos ter tudo, uma boa alimentação, procurar cada vez mais conhecer para a gente poder se alimentar melhor, para a gente poder ter uma qualidade de sono melhor, para a gente poder fazer exercícios, não ser sedentário. E hoje eu vou falar mais um pouquinho, né, sobre qualidade de vida. Nós vamos falar um pouco sobre o sono. A gente já veio falando lá atrás, lembra da melatonina, do cortisol, e hoje eu vou falar um pouquinho para você o que acontece durante o sono. Porque você deita e dorme, né? Nós deitamos, dormimos e achamos que o corpo tá lá, né? Quietinho, sem fazer nada. A gente pensa, eu também pensava. Mas é nesse momento que esse poder maravilhoso que nos criou, o nosso Pai, ele faz uma regeneração no nosso organismo. Mas para isso nós precisamos estar preparados, porque caso contrário, a gente vai sempre acordar e deitar cansados. E nós vamos explicar um pouquinho hoje por que acontece isso, tá? E quanto mais a gente conhece, lembra que na Bíblia está escrito que quanto mais você tem, mais será dado. E quanto menos você tem, até o que tem será tirado. Por quê? Porque quanto mais você busca, mais você vai se interessando e mais você vai fazendo e mais você vai aplicando na sua vida. E quanto menos você aprende, até aquilo que você já sabe, você acaba esquecendo. Então veja, quanto mais você tem, mais será dado. Quanto menos você tem, até o que tem será tirado. E vai ser muito mais cobrado daqueles que sabem mais. Por quê? Porque se eu sei e eu não passo, eu vou ser cobrado. Então, tudo aquilo que eu vou aprendendo, eu vou passando e eu estou passando para você. E eu gostaria que você também passasse para as outras pessoas. Passe numa forma de falar com as pessoas, faça vídeo também no YouTube, no Instagram, né? Passe para as outras pessoas. Bom, eu não consigo passar, ainda não tenho esse, né? Eu não consigo, tal. Não tem problema, então. Repassa os vídeos que você gostou. Então vai lá, curte, porque quando você curte também o vídeo, outras pessoas, o YouTube entende que aquela matéria é boa e ele vai passando para outras pessoas, encaminhando para outras pessoas. Você não vê quando você abre lá o seu celular no YouTube, vem um monte de vídeos? É porque pessoas vão compartilhando e pessoas vão dando like. Então é para isso que você deve dar o like. E também pode deixar uma mensagem lá, né? Eu tô gostando, não tô gostando, não tem problema. Quando você colocar lá, não tô gostando, preferia que você falasse sobre isso ou aquilo, a gente vai mudando também, vai buscando mais, para que vocês possam ficar mais contentes, mais conhecedores, para que vocês possam transformar as suas vidas
assim como eu estou transformando a minha, eu gostaria que você também transformasse a sua vida para melhor, com certeza. Então nós vamos ver hoje o que acontece durante o sono. Vocês lembram quando eu falava do relógio biológico? Lembra do relógio biológico? Começa ali, né? Quando você acorda, depois vai às 9, vai, enfim, vai todos aqueles horários e cada função que o corpo faz em determinados horários. Por isso da alimentação, lembra que eu dizia da alimentação? Os horários da melhor alimentação para o corpo aproveitar melhor, né? Eu falava também do pico da circulação, para a gente tomar cuidado para não fazer exercício entre 11 e meio-dia, que é o horário de pico do coração. Então, a probabilidade é você ficar muito mais cansado e também abusar demais do coração, do bombeamento do coração, que ele já está na alta dele nesse horário. E é perigoso também a questão de infartos e tudo mais, né? Então, evitar esses horários aí é bom. Então, a gente falou muito sobre isso lá no relógio biológico. Vai lá no vídeo e você acha lá relógio biológico que vai estar falando. Então, no relógio biológico, que entre as 23 e 24, ou seja, a 11 e meia-noite, até, né, das 11 e meia-noite até as 3 horas da manhã, é onde o nosso sono tem que ser, e é o nosso sono mais profundo. Mas ele tem que ser mais profundo dependendo da hora que eu vou dormir. Que se eu não for dormir cedo, por exemplo, eu não vou ter nesse horário o sono profundo. Por que o sono profundo ele demora em torno de 1h30, ou seja, 90 minutos depois que você deitou, é que o nosso sono vai se transformar em sono profundo. Então, como que eu faço isso? Se você tem que estar às 11, 11h30 aí, né, com sono, em sono profundo, você tem que dormir 1h30 antes, certo? Então eu tenho que dormir no máximo aí 10, 10h30, no máximo, para que você possa ter uma boa qualidade de sono. Para quê? Nós vamos ver aqui agora hoje. Talvez eu tenha que fazer 2 vídeos para falar sobre isso, mas se precisar eu vou falar, para que não fique muito longo para você poder ver, né? Então, e a função desses os 2 órgãos que trabalham nesse horário das 11 até as 3 da manhã é a vesícula e o fígado. Ah, tá, mas eu não tenho mais a vesícula. Tudo bem, mas você tem o fígado, né? Que sem o fígado a gente não vive. Então, o fígado ele tem que fazer a função dele e da vesícula também. Por que a vesícula é o quê? A vesícula é o órgão que fica adicionado, né? Que fica ali a bilis que o fígado produz. O que é a bilis? A bilis ele funciona como se fosse um detergente para desintoxicar, tirar a gordura do teu organismo, ajudar o teu organismo a digerir as gorduras que a gente come. Então, essa é a função da vesícula, armazenar a bilis. E o fígado produz a bilis. Então, se você não tem a vesícula, o fígado seu precisa trabalhar em excesso. Daí é interessante que o fígado ele faz um detox do seu sangue. Ele tira as impurezas do seu sangue, bem como o álcool que está no seu sangue. Porque veja, o álcool no seu sangue, ele faz muito mal. Ele faz muito mal. Você precisa de álcool no sangue? Muito pouco. Você não precisa de álcool. O próprio corpo produz. Então, o álcool que você bebe em excesso, o fígado tem que trabalhar em dobro para ele eliminar. Por quê? Porque o álcool não pode ir na corrente sanguínea, né? Então, o que acontece com o fígado? Além dele produzir, né, que ele desintoxica, tira as bactérias, tira os resíduos, que a gente, né, dos resíduos metabólicos, só o fato da gente respirar, nós vamos ver aqui, o fato da gente respirar, nós estamos respirando resíduos, né? Quantos resíduos, com a poluição que tem no ar, então nós estamos respirando resíduo. Então aí, além das linfas, que depois nós vamos falar sobre as linfas, o fígado também faz essa desintoxicação do sangue. Então, o sangue, ele tem que estar limpinho, e o fígado, se você não tiver vesícula, cuidado com o excesso de álcool no organismo, né? E mesmo você tendo a vesícula, cuidado, porque o fígado vai trabalhar demais para eliminar o álcool da corrente sanguínea. Então, veja, a função desses 2 órgãos, ele é importantíssimo na desintoxicação do nosso corpo. Aí, também nesse momento, além da função da vesícula, do fígado, nós temos o GH, que é o hormônio do crescimento. O que ele faz? Ele vai modulando as nossas células e acionando todo o mecanismo de limpeza cerebral que acontece com o sono profundo.
né? Ele vai modulando as nossas células e acionando o sistema de limpeza, né? E principalmente a limpeza cerebral, né? Que acontece no sono profundo. Então, o fígado e a vesícula do sangue, desintoxicação. Então, para isso, nós precisamos estar em quê? Em sono profundo. Aqui, como eu disse para vocês, 1h30 antes para acontecer o sono profundo é das 22 às 22h30 no máximo, que você tem que estar indo para a cama. Se você não vai nesse horário, você está desorganizando o seu organismo. Então você precisa se organizar. Nossa, Débora, mas e as pessoas que trabalham à noite? Pessoas que trabalham à noite, cuidado, né? Vai procurando ver se você consegue mudar o seu horário de trabalho, vai procurando fazer outros tipos de trabalho, né? Deus nos criou para que nós tenhamos vida em abundância. E de repente você pode estar buscando aí um serviço que tenha mais qualidade de vida, porque não adianta você trabalhar à noite porque ganha insalubre, porque ganha um pouco mais, mas e a qualidade de vida? Depois quando você vai, o que vai acontecer com você? Você vai envelhecer precocemente, né? E se você não tem uma boa qualidade de vida, você vai envelhecer, não vai envelhecer saudável. Tudo aquilo que você economizou de repente trabalhando né, como se fosse um doido à noite, intoxicando na verdade o seu organismo, não fazendo com que o seu organismo trabalhe harmoniosamente, você vai acabar gastando aquilo que você adquiriu, né, em função de trabalhar à noite. Percebe? Muitas vezes a gente acha que está ganhando, nós estamos perdendo. Então, cuidado, qualidade de vida é tudo na nossa vida. Por quê? Porque é a nossa vida, né? Então, veja, durma cedo e acorde cedo, né? Se você não faz isso, acordar cedo e dormir cedo, você está se matando aos poucos. E aí, veja, o que vai acontecendo? Vai acontecendo que você vai acabando adquirindo doenças e doenças crônicas, né? Então veja, é durante o sono que ocorrem as reparações das agressões sofridas durante o dia. Como assim agressões? O fato de você respirar, né? O fato de você respirar, você já está agredindo o seu organismo. Por quê? Porque você está respirando o quê? Um ar totalmente limpo, totalmente despoluído. Você já não vai assim nas ruas, se você não fuma, ou você não mora com fumante, ou não tem fumante na sua casa, mas você sente aquele cheiro de cigarro, ou seja, você inalou aquele cheiro de cigarro, o seu corpo precisa tirar que é um veneno dentro de você. Então veja, a respiração, então o sono vai fazer o quê? O sono vai fazer você limpar o seu organismo do quê? Da respiração, da metabolização, de tudo aquilo que a gente ingere, de tudo aquilo que nós vemos, de tudo aquilo que nós ouvimos, tudo isso como o corpo vai fazer à noite essa reparação. A nossa alimentação e a nossa movimentação, porque a movimentação também gera estresse, gera resíduos, né? Então, por melhor que você viva, só o fato de viver, já estamos desgastando o nosso organismo. Lembra que a gente começa a envelhecer quando a gente nasce, né? Então, causando estresse, gerando resíduo metabólico, só o fato de respirar. Então, se todo esse estresse, desgaste, é durante o sono que nós vamos reparar e limpar, como é que a gente pode não dormir e ter um sono bom? Então, veja, se esses processos não sejam eficientes, os danos que vão ocorrendo nos nossos tecidos, no nosso organismo como um todo, esses danos passam a ser permanentes e a saúde começa a ficar em risco. Então, veja a importância do sono, que não basta você só ter uma alimentação saudável, que eu falei no começo, ou exercitando, como a gente já viu, fazendo exercícios respiratórios, né? Os próprios exercícios respiratórios para controlar o estresse, mesmo assim, mesmo a gente fazendo tudo isso, uma alimentação boa, os exercícios respiratórios para controlar o estresse, mesmo assim a gente vai gerar resíduo no corpo. Imagina quem não faz nada disso, né? Quem não se alimenta bem, quem tem uma vida sedentária, imagina isso tudo no nosso corpo. Então nós vamos ter uma péssima qualidade do sono, né? E ainda se eu for dormir tarde, lembra que é 1h30 antes para o corpo começar a entrar em sono profundo para poder fazer toda essa limpeza?
Você imagina o que não vai acontecer, né? Então você estará fazendo o quê? Provocando dano no seu organismo, danos permanentes, gerando doenças à sua saúde, né? E a sua saúde indo para o caos, né? Então, uma noite mal dormida, sem fazer a devida faxina que o corpo faz à noite, provoca prejuízo no funcionamento de todos os seus órgãos, bem como os seus tecidos. Então, rapidinho aqui, só para dizer o que é tecidos, nós temos 4 principais tecidos no corpo. O tecido epitelial, o que é o tecido epitelial? É o que recobre a nossa pele, o tecido da pele. O tecido conjuntivo, que tem a função de sustentar e preencher e unir e proteger os nossos órgãos, as nossas estruturas. Ele atua como uma defesa imunológica no nosso organismo, né? O armazenamento de gordura, o transporte de substância como o sangue, a cicatrização. Então, é o nosso tecido conjuntivo. Nosso tecido muscular, que está relacionado aos nossos músculos, permitindo os movimentos. E o nosso tecido nervoso, né, gente? Que está responsável por receber e transmitir os estímulos elétricos no nosso corpo, elétricos e químicos, né? Nós temos a eletricidade e a química dentro da gente funcionando a todo vapor. Então, à noite, o nosso corpo está fazendo a reparação de tudo isso, você imaginou? Né? E também, se a gente não tem um sono reparador, os nossos principais órgãos que vão sofrer é o cérebro e o fígado. E o coração. Cérebro, fígado e o coração. Os nossos órgãos vitais, né? Sem eles, todos são importantes, mas o coração, por exemplo, parou, acabou, né? O cérebro parou, acabou. O fígado que faz a limpeza do, né? Tudo, gente, né? Todo é um todo, mas esses principais é o que sofrem mais danos. Então, veja, uma pessoa com uma noite mal dormida, ela se torna, quer ver? Veja, uma noite, outra noite que você perde de sono, tudo bem, né? O problema é quando você tem o que se torna constante, ou seja, a pessoa que trabalha à noite, por exemplo, né? É constante, é todo dia, né? Toda noite, né? Toda noite, vai causar danos irreparáveis na nossa saúde, né? Porque se o processo não reparador do sono continuar, ou seja, nós não conseguimos fazer aquela função, porque na hora que o corpo deveria estar fazendo a função de reparação, o que você está fazendo? Trabalhando. Na hora que você tem que estar a melatonina à tona, você está fazendo o quê? Você está fazendo o corpo liberar cortisol, que é o movimento, que é para você poder ficar alerta, né? Trabalhar. Então, você está invertendo os horários do hormônio. Você está invertendo aquilo que Deus fez naturalmente. Você está deixando invertido. Então, veja, os danos também vão passar a ser permanentes. Como a gente já disse, doenças crônicas vão se manifestar e vai acelerar o quê? O envelhecimento. Você já percebeu que pessoas que não dormem à noite... eu lembro que uma época meu marido trabalhou em uma empresa de navegação. E eu lembro que quando ele ficava um mês fora de casa. E era assim, sabe? É um batidão, dormia quando dava, então era dia e noite acordado. Quando ele chegou, eu olhei pra ele, eu nunca falei isso pra ele, ele vai ouvir agora no vídeo. Eu percebi o quanto ele envelheceu. E ele falava assim, e quanto ele emagreceu. E ele falava assim, a gente come dia e noite praticamente. Você percebe? Comer não é sinônimo de saúde. Pelo contrário. Comer demais e dormir de menos, você envelhece. Então eu lembro que ele emagreceu e envelheceu. Assim, de um mês, que foi uma diferença assim, muito drástica que eu percebi no semblante dele. Então, se você tem essa vida, procure revendo os conceitos para que você possa ter uma vida saudável, para que você possa não acelerar o envelhecimento, que já é natural, mas tem que ser natural. Não você forçar mais o envelhecimento. Então, noites mal dormidas constantemente se tornar uma forma constante aí na sua vida, você está provocando doenças crônicas, o envelhecimento, e as doenças nos envelhecem. O corpo sadio gera vida em abundância. Corpo que não está sadio gera doença em abundância. E Deus e Jesus veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então nós vamos parar por aqui. Essa é a primeira parte do vídeo
do sono, tá? E eu vou fazer uma segunda parte, continuando ainda, porque não terminei todo o conteúdo. É lógico que esse conteúdo não termina, não se esgota, né? Mas o que eu tinha preparado, nós vamos fazer e parando por aqui, tá bom? Tenha um bom dia, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e pense aí na sua saúde e como é que está o seu sono. Vamos modificar esse sono. Beijo no coração.